com o Frederico Carvalho, que é de Portugal. Vou deixar o Frederico aqui assumir o comando. Frederico, com você. Olá, muito bom dia. O meu nome é Frederico Carvalho, eu vim de Portugal e a minha primeira palavra é de agradecimento à produção do Digitalks para o convite para estar aqui. Opa! Ok, som, 1, 2. Som. Boa. Então, estava a dizer que a minha primeira palavra era de agradecimento à produção do Digitalks para vir aqui ao Brasil. E a minha segunda palavra é de grande contentamento pelo facto de estar a partilhar o palco com vários oradores durante estes 2 dias de celebração desta 10ª edição. Então vamos lá, eu vou falar sobre processos de marketing na Europa. Eu vou falar de algumas semelhanças, de algumas diferenças e só para fazer uma gestão de expectativas em relação ao que vai acontecer aqui, nós vamos falar sobre jornada do cliente, que foi o último tópico do colega que acabou agora de falar. Vamos falar sobre comportamento e como é que nós podemos perceber aquilo que pode impactar o interesse do nosso consumidor. Vamos falar sobre tecnologia ao serviço das boas, do marketing em função das boas práticas e este chavão que vocês já ouviram falar de pensar global e agir local está muito relacionado com regras em função da expansão da marca. A gente vai abordar isso já já. Bom, para quem não me conhece ou nunca ouviu falar, eu criei a minha própria empresa aos 21 anos, que foi a empresa Criativa 3D. Depois criei do Rock in Rio para Lisboa e mais tarde para Madrid. Dessa experiência passei por várias agências e hoje em Portugal eu trabalho nomeadamente para grandes marcas. Lancei um livro, Marketing Digital para Empresas, juntamente com outros 6 autores, que é um best-seller em Portugal, e organizo todos os anos 2 eventos, um é o Click Summit e outro é o Digitalks Portugal. É uma sociedade aqui com o Brasil em que nós organizamos este mesmo evento lá. Bom, de uma forma geral, o que toda a gente quer saber é: Frederico, como é que eu posso projetar o meu serviço, o meu produto, para conseguir destacar as minhas mais-valias? Então, há muitas ferramentas, há muitas plataformas. E para conhecer melhor o mercado, e toda a gente tem esta noção de escala, será que as pessoas utilizam as redes sociais todas da mesma forma? Por exemplo, em Portugal, outra vez, ok. Em Portugal, Facebook é a primeira rede e a seguir o Instagram. Mas no Brasil, curiosamente, há aqui uma pequena diferença. Em que o WhatsApp é a segunda plataforma que tem mais utilizadores. O LinkedIn, na Europa, é muito forte para gerar negócios. Mas no Brasil, o LinkedIn também é utilizado, mas não pertence ao top 3. Ok. Então agora eu vou fazer um outro apanhado e assim, Facebook. Já sei que existe uma diferença de escala, mas quantas pessoas usam o Facebook se eu quiser atingir a minha audiência? Então, novamente aqui eu vejo esta diferença. Mas existem mais mulheres ou mais homens? Eu mostro-me, olha, quer em Lisboa, quer em São Paulo, existem mais mulheres. Ou o Facebook. Como é que está aí o mercado dos solteiros e dos casados? Como é que está? É igual? Então o Facebook também tem essa informação. Mostra que, por exemplo, em Lisboa existe um aumento nos últimos 30 dias de solteiros. E em São Paulo, nos últimos 30 dias, houve um aumento de pessoas que estão noivas. Então, como é que nós traduzimos estes dados em informação? Isto, quanto mais nós colocamos a informação no Facebook, mais ele possibilita às marcas fazerem anúncios. E se eu tiver uma imobiliária, e no caso, eu sei que em Lisboa há um crescimento nos últimos 30 dias de pessoas que estão solteiras, eu vou vender casas que têm um quarto, tá? Ou seja, porque é para pessoas solteiras. Se eu sei que em São Paulo há pessoas que estão neste momento com um fortalecimento da sua relação para o noivado, eu vou tentar vender casas com 2 divisões, 3 divisões, e as imagens que eu vou projetar são imagens de família, com um cão, com um bebê. Isso faz sentido para vocês, certo? Então, no fundo, o que eu estou a fazer é uma jornada do cliente. E esta jornada, só para vocês terem uma noção de como é que está o mercado em Portugal, nós saímos há uns tempos da crise e está um mercado muito forte das casas, inclusivamente o próprio Brasil foi o resultado desse crescimento, fruto também da instabilidade que houve sociopolítica.
Então, no fundo, o que eu fiz aqui foi uma jornada do cliente. Eu entender como é que está o mercado, da mesma forma como vocês, quando quiserem expandir globalmente, têm que entender como é que os consumidores agem. Então, a jornada do cliente é o processo que o cliente faz desde o momento em que é impactado com o anúncio, ou está a pesquisar alguma coisa, até a captação de um contacto ou a venda em si. Então vamos lá, isto passa por duas áreas. Primeiro, estratégia. A parte da estratégia tem dois tópicos importantes. Primeiro, a segmentação do mercado para onde a empresa quer atuar. E segundo, qual é que é a gestão de recursos e de esforço necessário para lá chegar. E depois tem os processos. Aí nos processos temos outra coisa. Temos, por um lado, a implementação das ações competitivas que a empresa vai fazer e tem uma outra coisa que é a gestão de contingências e as táticas operacionais. Isto é, o que é que pode correr mal? Como é que nós vamos colocar em pormenor a ideia de conseguirmos entrar ou não naquele mercado? Então, uma boa ajuda é o nosso amigo Google. O que é que as pessoas pesquisam mais? Eu vou para vocês, o que é que acham que as pessoas aqui em São Paulo pesquisam mais? Será comprar casa ou casa para comprar? Quem é que acha que aqui em São Paulo as pessoas pesquisam mais comprar casa, braços no ar? Ok? Quem é que acha que em São Paulo as pessoas pesquisam mais casa para comprar? Acho que a maioria disse casa para comprar. Então, olha só, o Google dá-me essa informação. No Brasil, e curiosamente também em Portugal, as pessoas pesquisam mais comprar casa. O que é que isto significa? Se eu souber qual é a palavra que as pessoas pesquisam mais, eu posso trabalhar melhor o meu mercado para impactar o consumidor. Do género, comprar casa 10 segredos em São Paulo. Ou como comprar casa abaixo do valor. Eu vou criar conteúdo com base na palavra que as pessoas pesquisam mais. Eu já vos vou dar a ferramenta que foi utilizada para isto. Mas o grande objetivo é nós termos algumas plataformas de apoio. O Google Trends foi a ferramenta que gerou aquele gráfico. Mas existem outras. Competitors App é uma super ferramenta. As três são gratuitas. A segunda e a terceira têm um limite de tempo. O Iconosquare, se vocês quiserem fazer Instagram e Facebook, ele consegue avaliar em pormenor qual é que é a hora que a marca concorrente publica, quem são os influenciadores, enfim, tem muita informação. Mas todo este caminho, volto a reforçar, tem a ver com a jornada. Ele entender o mercado e usar algumas ferramentas para ajudar ao meu monitoramento. Ok, então agora que eu já tenho um aperitivo, vamos ao prato forte, que é, então quais são as diferenças, as semelhanças de Brasil e nomeadamente a Europa, e eu que venho de Portugal, esse é o meu objetivo, trazer algumas particularidades. Até agora vocês estão entendendo bem o português de Portugal? Está ok? Maravilha. Primeira palestra cá no Digitalks, né? Então dão um desconto. Então ontem estava a ver a Folha de São Paulo e já tirando aqui o elefante branco da sala, né? Estavam a desfolhar o jornal e o tema do dia a gente sabe qual é, mas conhecer o mercado também é conhecer um pouco a estatística da zona onde nós queremos atuar. E os três países da Europa, eles somados, dão um bom terceiro lugar. Isto seria a fase de conhecimento do mercado. Então eu já conheço de uma forma geral, agora quais são as ferramentas que eu vou usar? Existem uma porrada de ferramentas, estamos a falar de mais de 8.000 ferramentas conhecidas. Isto é uma área do conhecimento chamada MarTech. 8.000 mapeadas, fora aquelas que muita gente desenvolve e que não estão mapeadas. Esse MarTech é o conhecimento da tecnologia para apoiar as decisões do marketing. Ok, mas eu vou tomar do princípio que vocês já sabem quais são as ferramentas ou têm alguma ideia, porque há muitas palestras e muitas startups aqui, empresas que têm soluções nesse sentido. Então, quais são então as 3 áreas comuns para crescer o negócio? Eu viajo muito pela Europa para conferências, para também saber quem é que eu posso chamar, e há uma coisa comum entre profissionais americanos, ingleses, franceses, portugueses, brasileiros, que são estas 3 áreas. De todas as palestras que eu vou vendo, há estes 3 pontos que eu vou mostrar a seguir, são comuns para todos os negócios. A primeira, aumentar o tráfego. Eu quero mais visitas ao meu site. Eu preciso de dar conhecimento mais do meu produto ou serviço. Segundo, eu quero baixar o custo por visitante. Todo mundo sabe que o orgânico está cada vez mais difícil.
Então o que é que eu preciso de entender? Quais são as fontes de tráfego que podem gerar um custo mais baixo. E a terceira é maximizar o valor por cliente. Ok, ele comprou uma vez, o que eu preciso é que ele compre uma segunda, uma terceira e uma quarta. Vocês vieram ao Digitalks deste ano, naturalmente todo mundo sabe que o Digitalks vai impactar vocês para a 11ª, para a 12ª e para a 13ª edição. Então, uma das coisas que acontece muito nas minhas formações é que as pessoas querem saber: Ei, Frederico, como é que eu aumento os meus seguidores? Como é que eu aumento os meus likes? O foco não é esse. O foco é a otimização do tráfego e a otimização da conversão. É isto que tem sido um padrão global. É isto que é um padrão na Europa e com certeza também aqui. E de resto, não há um quintal específico. Aquilo que se passa na Europa passa-se em muitos lugares do mundo. Eu já vou trazer alguma diferença, mas de resto todo mundo também sabe quais são que todo mundo pesquisa conteúdo. Então, um dos eventos que acontece em Portugal, que reúne 70 mil pessoas, é o Web Summit. Não sei se já alguém foi aqui ao Web Summit? Okay? É um evento que reúne profissionais na área do digital e da tecnologia. E um dos gráficos que eu vi o ano passado, eu fiquei maravilhado, e eu acho que é importante vocês olharem bem para isto, porque ele mostra que 90% das pessoas utilizam o Google nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não deve ser assim tão diferente. Reparem que 62% das pessoas vai pesquisar. 22% vai querer ver a secção de imagens. Ele quer ver o produto, quer ver a casa, quer ter uma sensação de como é que é visualmente o serviço ao produto. E depois vai ao YouTube. E o resto é o resto. Então, lógico que nós temos que trabalhar bem o conteúdo, e se vocês precisarem de influenciar a vossa chefia, tem aqui um gráfico que mostra isso. Ok. Então, um ponto relevante e uma sugestão que eu vos faço é para nós entendermos melhor como é que o cliente, o que é que ele quer saber. Quando eu escrevo no Google, comprar casa, ele mostra-me automaticamente o que é que as pessoas estão a pesquisar. Isto é uma estratégia muito simples, muito básica, mas que já me dá uma sensação de que quando eu começo a escrever, ele dá-me logo um autocomplete. Ele mostra-me logo que, por exemplo, a Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul são zonas muito pesquisadas. Ok, então vamos lá àquilo que são as diferenças e semelhanças. O que é que mudou radicalmente nos últimos anos na Europa, algo que ainda não impactou de forma forte o Brasil? Então, a primeira coisa que é comum é a tecnologia AMP, tá? Accelerated Mobile Pages, que no fundo é tentar tornar mais acessível as páginas para elas abrirem mais rápido. E isso é uma coisa que eu já ouço muito falar, já o ano passado ouvi aqui no Brasil, portanto isso seria incomum. O Regulamento Geral da Proteção de Dados mudou drasticamente a transformação do mercado. E é esse ponto que eu vou falar para vocês e vou aprofundar já já. Mas aqui a relevância é chamar a atenção que isto é muito importante para todos os profissionais de marketing. E a terceira grande área que impactou muito o mercado é o marketing conversacional. Isto é, o aparecimento de chatbots, o aparecimento de quando eu entro no site, tem logo um assistente que me pergunta logo o que eu quero. Ao invés de eu pesquisar no menu, eu tenho um motor igual ao Google em que eu escrevo exatamente o que eu quero e aparece logo uma informação. Então isso é um diferencial. E reparem que eu vou destacar aqui aquilo que vai ser no Brasil a Lei Geral da Proteção de Dados, porque eu estou a dizer já com antecipação o que é que vai acontecer aqui. Aí alguns de vocês dizem: Frederico, mas o Brasil é muito grande, ninguém vai fiscalizar. Todo mundo pensava isso na Europa, até começarem a aparecer as multas. E eu vou destacar esse ponto. E isto tem a ver com reputação. Nenhuma empresa aqui quer que o utilizador vá para as redes sociais dizer: empresa X não protegeu os meus dados, ou os meus dados foram roubados, ou eu tentei desacadastrar, acho que é assim que se fala aqui, né? Tirar o meu cadastro, e a empresa continua enviando spam para mim. Ninguém quer isso público, porque isso vai gerar um problema no médio e longo prazo. Então, conforme eu falei para vocês, na Europa, isto já entrou em 2018. E eu vou detalhar agora em específico o seguinte. Primeiro, existem muitas semelhanças entre a Lei da Proteção de Dados e o nosso europeu Regulamento de Geração de Dados. Eu vou trazer 3 semelhanças práticas.
práticas, para vocês saberem o que é que no digital tem que mudar. E reparem, desde o arranque da palestra, o que eu estou a falar é de estratégia. É estratégia que eu estou aqui a dar o foco. Tá? E essa estratégia é relevante quando nós, enquanto profissionais de marketing, porque não chega a saber de ferramenta. Se nós queremos escalar o negócio, temos que saber regras. E não é só saber sobre lei, é saber sobre técnica. Essa técnica passa por nós aconselharmos o cliente a usar procedimentos que no futuro não vão gerar problemas em relação à reputação e não vão trazer prejuízo de negócio. Então, quais são essas 3 regras? Vamos lá? Ponto número 1. Oh, Vinícius, o som está a falhar constantemente aqui, não é? Então, primeira coisa, sabemos qual é que é a dimensão da audiência. Nós temos uma dimensão da audiência de número de utilizadores e aqui, volto a reforçar, não interessa criar um funil de vendas que faz um mortal para trás ou um mortal encarpado, ou criar uma sequência de e-mails que sai na hora certa e no momento certo, se depois eu estou a captar e-mails que eu não posso utilizar. Isto no Brasil vai acontecer. Eu vejo muita gente sacando base de dados de diretórios, sacando números do WhatsApp sem pedir autorização. Eu vou já falar uma coisa para vocês. Para o ano, isso vai ter um impacto fortíssimo nos negócios, da mesma forma que teve impacto em Portugal. E eu sei do que estou a falar porque a minha empresa criou um PDF gratuito, que eu já vou passar para vocês, em relação ao que se passa na Europa. E em setembro nós vamos lançar um PDF gratuito em relação ao Brasil. E volto a dizer, há muitas semelhanças, porque o Brasil foi buscar inspiração daquilo que já está a resultar lá, como é natural, qualquer país faria a mesma coisa. Então, a primeira coisa que vocês têm que mudar nos vossos formulários. Isto foi uma coisa que eu fiz ontem à noite, de buscar formulários de empresas brasileiras para entender como é que estão a fazer a captação de e-mails. Isto não está correto. É obrigatório, na Europa, como vai ser no Brasil, colocar uma checkbox em que é explícito, é claro e é evidente que a pessoa vai lá e sabe quais são os termos e condições. Isto é, o usuário ele tem que saber exatamente a quem é que está a ceder os dados, qual é que é a empresa, qual é que é o contacto, e se eu quiser sair. Outra coisa que não pode acontecer e que eu vi é que não pode ter a checkbox já com o ponto já certo. Para vocês terem uma noção como isto é uma coisa básica, o Simpla, que é uma ferramenta que muita gente usa para vendas, não tinha isto quando nós quisemos implementar o Digitalx em Portugal. É uma coisa simples, mas nem todas as empresas estão preparadas, nada contra o Simpla, é uma ferramenta incrível, mas é só para dar uma noção que isto é realmente relevante quando nós queremos escalar negócio. Não pode ter, a pessoa tem que estar consciente que vai colocar lá o dado. Segunda coisa, que é super importante, não chega a captar o e-mail e dizer tchau. Isso não existe. Tem que haver uma dupla confirmação do e-mail. O que é isso? A pessoa cadastra no formulário e tem que receber no seu e-mail uma confirmação e clicar a dizer que aceita. E porquê que isso existe? Isso existe porque eu podia ir aqui ao formulário e colocar o vosso e-mail. Como é que o sistema sabe que é verdadeiro ou não? A forma de tornar o sistema mais confiável é enviar um e-mail para o inbox, para a caixa de entrada do usuário e dar uma confirmação. Você é quem diz que é ou não? E a pessoa vai lá, confirma e fica registado no servidor a hora, o dia e o IP que ela se registrou. E para a autoridade da Lei de Proteção de Dados que tem em Portugal, na Europa e vai ter aqui no Brasil, é isso que eles querem saber. Mostra para mim que essa pessoa realmente se cadastrou. Falta, nesse ponto aqui, não se esqueça, uma checkbox, que é obrigatório, tá? Terceiro e última regra, super e hiper importante, que impacta não só ao nível de SEO, isto é, Search Engine Optimization, como impacta naquilo que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Obrigado. Que é um certificado de segurança. É obrigatório na Europa. Se vocês querem vender para lá ou querem vender serviço, tem que ter certificado de segurança. É obrigatório. A multa são de 2.500 euros, que dá em torno, acho que uns 10 mil reais.
Ok. E isso são as 3 regras simples dentro do limite que eu tenho de tempo para partilhar convosco. Existe um outro ponto que é muito interessante, que tem 2 dias. Agora houve esta conferência do G7, muita gente viu nas notícias, que é aquilo que é chamado taxa Google. Isto é uma super novidade, que é taxar as empresas nos serviços digitais. E aí a Europa está aí na frente. Que é o quê? Empresas que faturam mais de 25 milhões de euros em receitas, não é lucro, é receitas. Mas isto agora só está na França. Mas isto vai passar para a Europa certinho, direitinho. Logo, logo, em 2020, a Europa já está a taxar, vai taxar, é muito provável, não estou a dizer, já em Portugal há muitas notícias sobre isto, as empresas digitais serem taxadas. Da mesma forma que no Brasil já se fala muito também em taxar serviços que têm robôs. Porquê? Porque está, tecnicamente, supostamente, a retirar mão de obra humana, mão de obra qualificada para fazer esse serviço. Mas enfim, isto é a evolução do mercado e nós, como profissionais, temos que estar atentos se queremos escalar o nosso negócio. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre esse Regulamento Geral da Proteção de Dados, tem este e-book que é gratuito. Ele vai sofrer inclusive uma atualização. Eu vou-vos dar mais alguns links. Vou só trocar o slide, 3, 2, 1. Porque tem esse está aqui também, tá? Estes são 3 links para vocês terem consciência. Se quiserem expandir para a Europa, não é só abrir um site e já está. Não, tem que ter consciência das regras. Se nós queremos aconselhar o nosso cliente para abrir um negócio lá, não é só chegar, não. Tem que saber ter o mínimo de conhecimento de lei. Ok, então estou chegando aqui ao final daquilo que eu trouxe para vocês e quero só finalizar aqui com 2 casos de estudo, coisas que já são comuns na Europa, no Brasil, no mundo inteiro. Então, num dos clientes que eu trabalhei, estes são 2 vídeos que estão a começar ao mesmo tempo, mas há uma diferença entre eles. A primeira diferença é o tamanho. Se vocês quiserem colocar um vídeo no YouTube, 16:9, sem legendas, a legenda pode estar embutida num ficheiro STR, que é o ficheiro original que gera a legenda automaticamente em função do país. Mas no Instagram e para outras redes sociais é super relevante colocar legenda. O vídeo é o mesmo, está editado de forma diferente. Uma das conferências que tem nos Estados Unidos e que também tem na Europa é a VidCon. Uma conferência que todos os anos junta profissionais na área do vídeo online. Para quem não tem esse conhecimento, só dizer o seguinte: 85% das pessoas vê o vídeo sem som. Então tem que colocar legendas e dá muito trabalho. E a partir do momento que você já sabe isto, então agora pode inventar e ser criativo mais um pouco. Se repararem no vídeo que vai começar com o ícone do Instagram, daqui a pouco eu vou aparecer em cima do vídeo em 3D. E esse vídeo no Instagram com esta função gerou uma quantidade de engajamento brutal. Porquê? Porque as pessoas já veem muitos vídeos com legendas. O que elas não estão habituadas é em cima do vídeo ter uma dinâmica criativa. Então é uma sugestão que eu vos faço de não só colocar legendas, como depois usar a dinâmica de espaço em 3D para gerar uma interação com o cliente. Bom, então só fechar com as 3 ideias que eu arranquei. Então, primeiro, avaliar a jornada do cliente. Hoje, o digital permite conhecer muito bem as suas preferências. Eu mostrei aqui, com vários exemplos, desde o comprar casa até o ser solteiro ou casado, que esse conhecimento é relevante para nós sabermos como é que podemos vender. Depois, existem muitas ferramentas. É importante fazer uma análise interna do que é que os recursos sabem utilizar. Sabe usar WordPress? Sabe usar o Salesforce, sabe usar Pipedrive, quais são as ferramentas que nós precisamos e para quê? E a terceira grande área é, nós como profissionais de marketing, que é a grande maioria dos presentes, temos que saber e ter conhecimento das regras para pensar global e agir local. Tá? Porque mesmo em português de Portugal, há muitas palavras que são diferentes e significam o seu contrário em português do Brasil. E isso é relevante para eu não ficar mal visto no país. Bom, espero que tenham gostado da apresentação. Adoraria ter o vosso feedback no Instagram. Se quiserem, podem seguir. Obrigado e até uma próxima. Ficam aí os meus contactos. Obrigado.